Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos e todas, em nome de Jesus, nessa manhã feliz, manhã maravilhosa da parte do Senhor, amém? Mas para isso precisamos dele falando, né? Como nós já ouvimos aqui, ele é um Deus que fala, e então convido você a abrir esta palavra maravilhosa no Evangelho de Marcos capítulo 7, e nós vamos ler hoje os versos 31 a 37. Marcos 7, do 31 ao 37. Uma porção da palavra do nosso Deus, sempre inspiradora, sempre reveladora, sempre desafiadora, graças a Deus por isso. Encontrou o verso 31 do capítulo 7 de Marcos, momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem muito a nos ensinar. Glória a Deus, que alegria, que dia lindo. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos e irmãs: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais Jesus os proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo esplendidamente bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Palavra de Deus, esplêndida. Senta aí no teu lugar, com alegria. Você está feliz? Está? Glória a Deus por isso, que bom. Mas você sabe que quando a gente se converte, é comum a gente ouvir que nós temos que ser a diferença no mundo, né? Você já ouviu isso? Somos um povo de Deus, nós temos que ser essa diferença. A ideia bíblica para isso é que, por escolha própria, o Senhor decidiu. Ele alcança, ele liberta e ele chama um povo para lhe representar no mundo. Deus escolheu isso. E esse povo será testemunho diante de todos os outros daquilo que Deus entende como ideal. Por exemplo, essa coisa diz respeito assim: se o ser humano, criação de Deus, desandou, aquele projeto inicial da criação, Deus planejou ter um povo que lhe obedecesse para ser a sua referência aqui na criação. Foi essa uma decisão que Deus tomou. Capítulo 12 de Gênesis, por exemplo, já começou ali. Deus chamou Abraão, né? Já de cara. É uma decisão que o Senhor tomou depois do primeiro momento da criação e que a coisa não estava boa. E ele chamou Abraão, porque chamou ele da casa do seu pai e dos seus parentes, para ele ir para um lugar desconhecido, uma terra desconhecida, formar uma família, e essa família seria uma referência para todas as outras famílias da terra. Essa é uma decisão do Senhor. Agora, esse primeiro chamado de Deus teve lá os seus problemas, porque esse povo descendente de Abraão, a Bíblia diz isso, não aceitou ser exatamente aquilo que Deus entende como ideal. E por isso, depois de tanto insistir, Deus enviou o seu filho à terra, primeiro para ensinar como deve ser esse ser humano governado pela vontade de Deus. Isso que Jesus veio. Ou seja, Jesus veio para nos salvar da velha criatura, do velho ser humano. Essa é a salvação. E depois que ele voltou aos céus, você sabe disso, ele comissionou e enviou um povo para continuar essa obra, a sua obra. Veja, ele enviou a igreja. Ele nos deu o Espírito e enviou a sua igreja. Hoje, então, a igreja é esse povo alcançado, salvo e enviado por Deus. Para quê? Para ser
testemunho para todos os povos daquilo que Deus entende como ideal. Percebe isso aqui? E assim, o povo de Deus não pode ser como todo mundo. O povo de Deus não pode ser esse projeto que andam dizendo que é por aí, mas tem que ser aquilo que Deus espera. Por isso, o povo de Deus tem que ser diferente. Aqui está o princípio disso. Foi isso, por exemplo, que Paulo nos ensinou em Romanos 12:12. Em Romanos 12:2 tem aquele texto conhecido, que Paulo diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste presente tempo, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, sejam diferentes deste mundo, desse presente tempo, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Assim vocês vão conhecer a vontade de Deus, sendo que diferente de tudo que está aí. Portanto, diante disso e dessas constatações, a pergunta boa que nós temos que fazer aqui é: diferente no quê? No quê? Por quê? Porque, obviamente, nós somos seres humanos. Todos nós. As pessoas do mundo são humanas, crentes também são, né? Tem alguém aqui que não é? Tem, de repente tem um extraterrestre? Não, nós somos humanos. Todos nós estudamos, todos nós trabalhamos, todos nós constituímos famílias, todos nós moramos em casas, todos nós dormimos, acordamos, comemos, bebemos, ou seja, todos nós somos humanos. Significa que, num primeiro momento, a conduta de um cristão não difere em nada daquilo de quem não é cristão. Vivemos no mesmo contexto, fazendo as mesmas coisas. Mas se nós temos que ser diferentes, a pergunta é: tem que ser no quê? As religiões vão dizer que nós temos que talvez ser diferente na nossa roupa, no nosso cabelo, nos nossos hábitos. Nós somos diferentes porque nós vamos na igreja. Mas será que é só isso? De muitas maneiras, queridos, nós podemos nos diferenciar, mas o que será que realmente tem que ser diferente em nós para nos definir como esse povo de Deus que Deus quer usar? E aí fizeram essa pergunta no século XVI para o reformador, monge conhecido Martinho Lutero, sabe? Lutero, vocês conhecem ele? Fizeram essa pergunta para ele e ele disse algo muito interessante. Porque ele disse o seguinte: um crente de verdade é diferente. Por quê? Porque ele é diferente no seu ouvido e na sua boca. A diferença do crente de verdade é o seu ouvido e a sua boca. Eu achei isso desafiador. Por quê? Porque no mundo as pessoas ouvem qualquer coisa, enchem o seu coração de qualquer interesse e por isso falam o que bem entendem. Isso é normal, é assim que funciona. Os seus ouvidos e bocas estão a serviço de si mesmo e dos interesses do mundo. Mas a vida de um cristão não, porque a vida de um cristão é baseada na palavra de Deus. E assim, presta atenção, nós somos diferentes porque os nossos ouvidos aprendem com a palavra de Deus, e aí é aquilo que nós ouvimos que faz o nosso coração crer, e através dessa fé nós alcançamos a salvação. E aí salvação que serve é salvação que testemunha. Portanto, depois que ouviu, aprendeu, creu e foi salvo, abre a sua boca e proclama a palavra para quem necessita de salvação. O nome disso é crente. O que nos diferencia do mundo, portanto, nossos ouvidos e nossas bocas. Porque se nós comemos como todo mundo come, se nós vivemos nos mesmos espaços, se nós compartilhamos as mesmas necessidades humanas, nós temos os mesmos medos, as mesmas alegrias, como todo ser humano, os nossos ouvidos e as nossas bocas não são como todo mundo. Nós somos diferentes, queridos, porque jamais, a partir disso, nós deveríamos fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, como as demais pessoas fazem. E jamais nós deveríamos, por exemplo, calar a nossa boca para anunciar o Senhor, senão não haverá nenhuma diferença em nós. Seremos como todo mundo é, como parece que é por aí. Não é, não. Você entende aqui o que eu quero dizer para vocês? É importante que a gente tome posse disso. O Lutero diz dessa forma, ele diz assim, ó, apenas esses dois órgãos estabelecem uma diferença entre cristãos e não cristãos. O cristão fala e ouve de forma diferente, e a sua língua exalta a graça de Deus,
e prega o Senhor Jesus Cristo, declarando que somente Ele é Salvador, somente Ele pode salvar. O mundo não faz nada disso, é o contrário. O mundo abre a boca para falar de ganância, de avareza, de tantos vícios, prega e engrandece a si mesmo. Tem uma diferença na essência do que somos nós. Portanto, dentre as tantas oportunidades que nós temos de nos diferenciar, presta atenção aqui, crente de verdade é alguém que tem um ouvido diferente, porque é um ouvido atento à palavra de Deus, e por ser assim, aprende, se converte, e depois abre a sua boca para testemunhar o nome do seu Deus. É lindo demais isso. Aliás, possivelmente seja essa, e por essa razão, o fato de que isso incomodava tanto o Senhor. O Senhor tinha um problema com isso. Por exemplo, em um momento em que Deus está profundamente contrariado, porque o povo descendência de Abraão estava longe de ser aquilo que Deus esperava, o Senhor disse algo em Isaías 6. Isaías 6, a partir do verso 9, o Senhor disse o seguinte, ó: vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Que coisa, né? Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Deus está contrariado. Endureça o coração deste povo, tape os seus ouvidos, feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, não se voltarão para mim a fim de serem curados. Palavras de um Deus contrariado, algo que incomodava o Senhor. Ele que fala e não é ouvido. Ele que fala e não é obedecido. Em muitos momentos do Antigo Testamento, esse é o desejo do Senhor para o seu povo, o quê? Ouvidos atentos. Por quê? Porque como você ouviu aqui, Ele é um Deus que fala conosco, sim ou não? Então, veja a importância, nós precisamos ter ouvidos sensíveis ao falar do Senhor. Aqui dá uma característica prioritária. Por exemplo, a oração mais importante do judaísmo até os dias de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4 começa essa oração, eles até hoje isso não começa um Shabat sem pronunciar essas palavras. E o versículo 4 do capítulo 6 começa dizendo assim, ó, Shema Israel. O que significa isso? Escuta, Israel. Escuta, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Então escuta o que Ele tem a dizer. É fundamental isso. A palavra de Deus nos traz vida. Mas, querido, ela precisa penetrar os nossos ouvidos para produzir e fazer a gente viver. Nós lemos aqui hoje, a nossa irmã Pamela já leu aqui, junto com a nossa irmã, Isaías 55, um negócio lindo, porque diz assim, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. No que, Jesus? Na carne? Não, uma refeição que vai satisfazer. Deem ouvidos a mim, ouçam-me para que a alma de vocês viva. Veja a importância disso para Deus, é fundamental. Portanto, o povo de Deus é um povo diferente, porque tem ouvidos que ouvem a palavra de Deus, e por isso creem no seu coração, e são curados e salvos. Depois de salvos, são enviados para proclamar as boas novas do reino de Deus para todos os povos. Eu estou descrevendo quem é você no coração de Deus. Ouvir e falar são aspectos fundamentais da comunicação, e também da comunicação com o Senhor. É muito importante, querido. O Senhor é um Deus que fala, mas se não temos ouvidos atentos para ouvi-lo, vai acontecer o quê? Se entra por um e sai pelo outro, não vai ter fé. Não vai ter fé, não tem salvação. E os nossos lábios não terão o que testemunhar e dizer a respeito de Deus. Entende aqui a questão? Portanto, um dos propósitos primeiros do Senhor, quando Ele nos alcança, é abrir os nossos ouvidos. Isso é promessa da Bíblia o tempo todo. Para quê? Para que nós possamos ouvir, aprender, ser salvos e depois poder abrir a nossa boca e proclamar e testemunhar o quanto Deus é maravilhoso. Aqui está a diferença fundamental. E eu digo isso porque essa verdade está revelada no Evangelho de hoje, porque hoje Jesus fez algo muito diferente. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando nesse momento, e eu quero que você pense comigo agora, porque Ele fez um negócio que Ele nunca tinha feito, uma coisa estranha, diferente. Teu Deus é diferente, e Ele quer ser adorado por um povo diferente. Você já está acompanhando comigo? Semana passada, nós vimos que Jesus saiu de cena um pouco, e Ele foi para fora de Israel, para a cidade de Tiro, há um tempo, e lá tem uma cena, teve o testemunho de uma mulher estrangeira, que deu, ela
ela compreendeu Jesus e a graça mais do que qualquer outro dentro do povo de Deus. Ela teve uma compreensão maravilhosa. E hoje nós iniciamos com Jesus voltando de lá. O texto diz que ele saiu de Tiro e ele passou por Sidom, que é perto, na mesma região, e ele entrou novamente em Israel. Mas ele não entrou ali no mesma lógica do litoral, porque se ele descesse ali direto, ele ia chegar na Galileia. Mas ele não, ele foi pelo outro lado, ele foi por trás, ele foi pelas montanhas do Golã, e ele entrou do outro lado do país, e ele chegou na região chamada Decápolis, diz o texto. Você que nos acompanha também, você que está aqui, você que está em casa, lembra que alguns capítulos antes nós aprendemos sobre este lugar. Lembra que Jesus cruzou o mar e ele quis ir nessa região porque ele queria levar salvação para aquele povo na ocasião? É um povo estrangeiro, é um povo de tradição grega. Nós já meditamos sobre isso. Lá ele curou um homem endemoniado da cidade de Gadara. Lembra disso? Nós meditamos o gadareno aqui. Mas diz o texto que Jesus queria levar salvação para fora de Israel, ele queria salvar todos e todas. Mas na ocasião, Jesus foi expulso dali por causa de um prejuízo que as pessoas tiveram com a manada de porcos, né? Você estava comigo, você lembra? Mas o endemoniado, no entanto, foi alcançado, ele foi curado, ele foi salvo, e ele estava, o texto diz, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus ensinar. E na ocasião, ele quis ir com Jesus, o povo falou, vai embora daqui, ele falou, também vou, eu vou no barco também. E Jesus virou para ele e disse, olha, não, fique aqui em Decápolis, e anuncie tudo que Deus fez por você. Você lembra disso comigo? E o homem ficou ali, o homem obedeceu. Agora veja, obra de Deus nunca é em vão. Quero que você compreenda isso. Jesus foi expulso, as pessoas não aceitaram a sua salvação, mas um único homem que tinha uma vida miserável, mas foi alcançado, foi salvo, aceitou obedecer, e por isso ficou ali, e eu tenho certeza, ele saiu anunciando as boas novas da salvação que só Jesus pode dar. Ele fez isso. Por quê? Porque o texto do Evangelho hoje diz que Jesus quis passar por lá novamente. Ele voltou lá, quem sabe para saber, vamos ver o que aconteceu lá. Vamos verificar o que deve ter acontecido na região ali. E ele foi lá, e desde que ele voltou, e quando ele chegou lá, a Bíblia dá a entender que ele já era conhecido pelas pessoas. Se no primeiro momento aquela região não aceitou, agora ele já está conhecido das pessoas. Significa o quê? Que o gadareno abriu a sua boca e anunciou a salvação, e foi só Jesus chegar lá, diz o texto, que algumas pessoas já foram até ele levando um homem que era surdo, não ouvia nada, e ele era, não sei, talvez gago, suplicando que Jesus impusesse as mãos sobre ele, para quê? Para curá-lo. A palavra no grego aqui é mogilalos. A tradução indica que ele tinha uma dificuldade de falar. Ele não ouvia nada, mas ele tinha uma dificuldade de falar, ele não conseguia também falar. Ele era surdo, portanto, e ainda não conseguia se comunicar direito falando. Ele não deveria, e não tinha como, ter ouvido falar de Jesus, né? Ele era surdo. Ele também não ouviu que Jesus estava por ali, ele não tinha como ouvir. E ele também não poderia pedir nada para Jesus, porque ele não tinha dificuldade, ele não conseguia falar direito. Mas veja, com toda essa dificuldade de comunicação, sem ouvir, sem poder ser compreendido, ele tinha algo muito importante. Quem estava aqui quarta-feira aprendeu, ele não era solitário. Com tudo isso, o texto diz que algumas pessoas, ele tinha gente com ele, pessoas que podiam ouvir, pessoas que podiam falar, pegaram ele, levaram até Jesus e suplicaram por ele. Suplicaram que Jesus colocasse as mãos sobre ele. E aqui suplicar não é simplesmente pedir, suplicar é implorar. Suplicar é rogar de uma maneira intensa, humilde, de uma maneira insistente. Eles suplicaram para que Jesus pudesse curar aquele homem. E o texto diz que Jesus levou o surdo, o gago, para longe das pessoas. Você vai entrar aqui comigo. Afastou o homem da multidão. Mas veja, não foi assim, vamos ali comigo, querido? Não, por quê? Porque se Jesus dissesse, ele ia ouvir? Não seria ouvido. Então Jesus fez o quê? Deve ter em silêncio. Em silêncio. Não disse uma palavra. Pegou ele pela mão, e quando eles estavam a sós, veja, tocou nos ouvidos do homem, passou o dedo na saliva e tocou na língua dele, e em seguida olhou para o céu, provavelmente assim, olhou para o céu, e deu um profundo, a Bíblia diz, profundo suspiro, tipo assim,
um profundo suspiro e finalmente abriu a boca e disse, Efatá, que em aramaico significa abra-se. Entra aqui nisso aqui comigo. Foi isso que me impactou. Essa cena é muito diferente, é uma cena maravilhosa, é inusitada. É a única vez que Jesus faz isso. Porque em muitas oportunidades do Evangelho, Jesus curou através da sua palavra. Mas aqui é diferente. Aqui não é. Se Jesus falasse, o homem podia ouvir? Não. E por isso, para curar, Jesus fez o quê? Só tocou ele. Pegou ele pela mão, em silêncio, conduziu ele para longe da multidão, tocou os seus ouvidos, tocou a sua língua. Imagina, sem pronunciar uma só palavra. É um negócio inusitado. Jesus fala com ele de uma forma que ele entenderia. Jesus falou com ele na linguagem, todo o processo de cura aqui é gestual. São gestos. E isso é por quê? Por respeito à dificuldade do homem. Eu quero que você olhe para Jesus. Jesus está se comunicando com ele por sinais. Cadê as nossas irmãs aqui do Será que Jesus que inventou Libras? Cadê a Débora? Foi? Provavelmente, né, Adri? O Senhor olha para o céu, né, deve ter indicado, olhou para o céu e o homem deve ter olhado, e depois ele dá um profundo suspiro, e finalmente ele diz a primeira palavra, Efatá, abra-se. E o texto diz imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua destravou, e ele começou a falar desembaraçadamente. E aí Jesus disse para as pessoas assim, olha, não contem nada disso para ninguém, mas aí eu te pergunto, é possível não falar? Querido, em nome de Jesus, o texto diz que quanto mais Jesus pedia para não falar, mais o povo falava, porque o povo estava absolutamente extasiado. E o texto explica, eles estão extasiados, e eles falavam, ele faz tudo esplendidamente bem, até os surdos ouvem, os mudos falam, querido. Ouvem e falam por quê? Porque ali estava aquele que pode restaurar ouvidos e bocas para que nós possamos ser a diferença neste mundo, você entende isso? Tem um processo de salvação aqui, que nós temos que tomar posse. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está nos mostrando a importância que tem para o Senhor ouvidos abertos e atentos e lábios prontos para testemunhar para o mundo esse Deus que é e quanto Ele é maravilhoso. Aqui está o que importa para o Senhor e assim nós vamos nos perguntar o que esse texto pode nos ensinar, sim ou não? O que nós podemos aprender aqui? Por quê? Porque nós servimos a um Deus que se comunica conosco falando, não é? Ele fala conosco o tempo todo. E de nós Ele espera o quê? Que nós dele também falemos para as pessoas. Qual que é a nossa parte? Então, termos ouvidos atentos, sensíveis para ouvir. Porque com isso nós teremos o que falar para as pessoas desse mundo a respeito do nosso Deus. Sim ou não? E se assim nós permitirmos, nós seremos e faremos a diferença onde nós estivermos. Compreende isso? Eu estou falando aqui de um projeto de Deus para a tua vida. Tem povo diferenciado aqui nessa manhã? Tem homem e mulher que é diferença no mundo aqui? Tem? Fica atento, meu. O Senhor se manifesta nessa manhã, neste lugar, porque Ele veio para nos lembrar daquilo que Ele já fez na nossa vida. Ele já nos alcançou, Ele já fez coisas maravilhosas. Nós não podemos nos esquecer de nada. E mais, porque Ele deseja que eu e você sejamos a diferença neste mundo. Agora, para sermos, nós temos que ouvir o Seu falar e ter o que testemunhar diante das pessoas, sim ou não? Aqui está uma questão prioritária na nossa diferença. Jesus está aqui hoje porque Ele quer sensibilizar ouvidos e ver bocas testemunhando o Seu nome neste lugar. Abre a tua boca aí e fala glória a Deus. Fala Jesus é lindo. Bocas que se abrem para testemunhar o nome do nosso Senhor e quanto Ele é maravilhoso. Agora você sabe, para isso, entenda o que Ele sempre faz. Eu quero te dizer só duas coisas hoje. Para isso acontecer, você sabe o que Ele sempre faz? Primeira coisa, Ele respeita as nossas limitações e por isso Ele nos toca no particular e na nossa intimidade. Para que tudo isso seja uma verdade, para que o povo de Deus seja uma diferença, Ele vem e respeita as nossas limitações, mas nos toca no nosso particular e na nossa intimidade. Eu quero que você entenda o agir de Deus na tua vida. Presta atenção, o Evangelho nos diz aqui que algumas pessoas estrangeiras levaram até Jesus um homem surdo e gago, que nunca havia ouvido falar de Jesus, óbvio, e nem poderia pedir nada a Ele também, óbvio, mas os seus amigos ouviram e eles podiam sim, e por isso foi isso que eles fizeram. Eles suplicaram que Jesus impusesse as mãos para curá-lo. Mas Jesus não fez isso, Jesus fez um negócio diferente. Era uma prática comum na religião
dos povos antigos, impor as mãos, porque era sinal de cura. Coloca as suas mãos aqui, Jesus. E não, fazer diferente. Ele fez algo inusitado, algo que as pessoas talvez não esperavam. Primeiro, porque ele não falou nada, porque o homem não podia ouvir, mas tomou ele pela mão e o levou para longe da multidão, longe, em particular. E o Senhor tocou os seus ouvidos. Imagina um homem diante deles, sem ouvir. Tocou os seus ouvidos sem dizer palavra, depois tocou a sua língua em silêncio. E todo esse tratamento gestual aqui nos ensina algumas verdades importantes. Primeiro, que Jesus estava diante de um homem com suas limitações. Mas observe como Jesus está respeitando cada uma delas. Porque o Senhor se comunicou com ele através de gestos, através de sinais. Por quê? Porque essa era a limitação dele. Jesus está entrando no mundo dele. Jesus o retira da multidão, porque o que ele tinha que fazer na vida dele era somente na vida dele. Aliás, presta atenção aqui, aquilo que Jesus, e tem coisas que Jesus quer fazer na sua vida, que Ele quer fazer na sua vida. Não é na do seu marido, da sua esposa, na sua. É na sua história. Ele tem algo para fazer com você. Se o homem era surdo e gago, Jesus tinha um cuidado particular para ele. Tinha um particular, a gente fala, né, que tem que ter um particular com Deus, presta atenção. É assim que Ele faz, porque para Jesus cada caso é um caso. Cada ser humano é único, e Ele nos conhece e respeita as nossas limitações. Mas veja, Ele quer nos ajudar com isso a superar todas elas. Não é que Ele olha e fala, nossa, eu te respeito, que dor, né? Nossa, como é difícil a sua história. Vem cá que nós vamos mudar ela. Eu te respeito onde você está, eu vou te tratar na tua medida, eu te amo, mas nós temos que superar isso em nome de Jesus, no particular. Veja que Jesus sabe exatamente as medidas de que nós precisamos no nosso particular, e por isso entenda algo, que você precisa entender isso. Jesus vai tratar na tua vida, e será unicamente na tua vida. Tem coisas que vão ser com você. Mas lá na história da minha, sei lá de quem, não é na tua vida, e é só porque você é um ser humano único, você tem as suas particularidades que são só suas. E eu quero que você entenda isso, o Senhor vai te alcançar, e Ele vai tratar com você com questões que são só suas. E nós temos que tomar posse disso. Jesus pode e quer nos tocar nas nossas dificuldades. E eu queria dizer para você, cada um de nós tem uma dificuldade diferente, sim ou não? Mas Ele é o Deus que sabe de todas elas, e Ele respeita isso, mas Ele quer curar. Ele tem para cada um de nós uma medida exata daquilo que nós precisamos. Nós não buscamos só pelos outros, nós buscamos pelos outros, mas tem coisa em nós, que é só em nós, que Deus quer tratar aquilo no particular e na nossa intimidade. A cura e salvação tem também uma dimensão pessoal, você compreende isso? Nunca é individual, mas é pessoal, é particular. Ele vai nos tratar no particular, longe da multidão, é o que o texto está dizendo. E o Senhor também nos trata na comunhão do povo de Deus, sim, mas também particularidades que só nós sabemos. Tem coisas que estão no teu coração que você não abre para ninguém. Mas você sabe quem sabe disso? Tem alguém que sabe. Aliás, a gente fala só a gente sabe não, né? Nós e Ele sabemos, né? E aqui que entra a questão do Deus que você serve. Entenda como Ele é importante você ter um relacionamento comunitário com o Senhor, orando, adorando junto com o povo de Deus, como nós fizemos aqui. Mas nós também é importante termos uma devoção meio particular com Deus. Nós temos que ter sabe, a gente fala isso na igreja, né? Você está precisando ter, Deus quer ter um particular contigo, e às vezes é isso mesmo. Nós precisamos orar com Ele, como nós ouvimos aqui hoje também, com a verdade do nosso coração. Essa verdade particular, a verdade de quem nós somos mesmo, porque Ele nos conhece, meus irmãos. E em muitos momentos vai nos tornar pela mão, e vai tratar naquilo que ninguém sabe, só você e Ele sabe. Sabe aquela coisa que você sente aqui no teu coração? Fala, ai Deus, só o Senhor sabia disso, mas Ele fez. Pois é, Ele é assim que Ele faz. O texto deixa claro aqui que em particular, o Senhor fez gestos. Ele não fez isso com ninguém, Ele toma o homem pela mão, leva para longe da multidão, toca os seus ouvidos, a sua língua com os dedos. O nome disso sabe qual é? É intimidade. O Senhor tocou aquele homem intimamente. Portanto, o povo que precisa ser diferente, recebe aqui hoje a palavra de Deus, essa palavra que salva, entendendo que nós precisamos compreender isso, que Deus espera ser adorado por um povo diferente. Por quê? Porque tem ouvidos sensíveis e sinceros,
que podem ouvir a palavra de Deus, receber, entender e crer, porque assim haverá salvação e não vão faltar motivos para abrir a boca e testemunhar. Entende aqui? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da sua igreja. Todo esse cuidado vem de um Deus que sabe tudo de nós, que nos conhece intimamente. Ele sabe de todas as nossas limitações. Cada um de nós, meus irmãos, tem uma dificuldade. Cada um de nós tem sabe um lugar que pega mais? Um lugar que a gente é mais fragilizado? Ele sabe de tudo isso. E Ele não nos julga por isso. Não, muito pelo contrário, Ele nos respeita. Entretanto, Ele quer nos ajudar. Ele quer curar em particular e na nossa intimidade. Entende isso? Ir diante do Senhor é ter esse encontro que transforma aquelas coisas lá dentro que ninguém sabe, porque eu nunca disse, mas Ele sabe. E é no particular, é na intimidade que Ele vai nos tratar. Independente de quem nós somos. Pode ser criança, pode ser jovem, adulto, adolescente, não sei, é homem, é mulher, é velho, é novo, alto, magro, baixo. Não importa a nossa formação, não importa, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados, que são muitos e diferentes. Você está diante de um Deus que te conhece no particular e intimamente. E vai ser nisso que Ele vai tratar. Sabe quando você ouve, a palavra fala com 150, com 200 pessoas, mas a pessoa fala, pastor, essa palavra falou comigo hoje. Parece que Deus estava lá no meu quarto, né? Tem uns irmãos que testemunham. Deus estava ouvindo eu falar com a minha esposa ontem. Mas é assim que Ele é mesmo. Porque Ele nos conhece, Ele sabe tudo. E é nisso que Ele quer curar. Vai ser nas nossas limitações e dificuldades que Ele vai querer vir. Portanto, presta atenção. Não espere se tornar um santo para se jogar nos pés dele. As pessoas não entendem isso, não dá. Vai logo. Vai como você está. Vai do jeitinho que você está. Por quê? Porque Ele já sabe. Você não tem novidade. Tem. O Senhor Jesus fala, entra na porta do teu quarto lá, tranca e fala com Deus. Mas tudo que você vai falar, presta atenção, Ele já sabe. Ele já sabe, mas quer que você admita. Ele já sabe, mas quer que você se humilhe e fale, eu sou isso aqui, Deus. É essa coisa que eu estou trancado aqui, ninguém está me ouvindo, Senhor. Mas o Senhor está me ouvindo, o Senhor já sabe quem eu sou. Por isso eu quero que o Senhor venha em nome de Jesus. Antes de você, Ele já sabe que é assim. E por saber, Ele quer te ajudar. Aliás, naquelas dimensões que eu arrisco a dizer, nem você sabe direito. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe e Ele vai curar em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso? Mas esse Jesus que quer sensibilizar ouvidos e quer ouvir bocas testemunhando o seu nome, veio aqui mais uma vez. E você sabe o que Ele quer fazer? Segundo lugar, Ele quer nos dar o seu Espírito, porque é quem vai produzir vida restaurada. Espírito Santo, é isso que Ele quer nos dar. Tem um tratamento aqui desse povo que precisa ser diferente. Ele quer nos dar o seu Santo Espírito, porque é quem vai produzir vida restaurada. Observa o Evangelho, que diz que depois que Jesus levou o homem para um tratamento particular, depois que Jesus tocou intimamente, tocou nos seus ouvidos, tocou na língua dele. Tem coisa mais íntima que tocar na boca de uma pessoa? Tocou intimamente na sua língua, parece... Sabe que impressão que eu tenho aqui? Jesus está refazendo o que deu errado. Algo deu errado na vida desse homem. Na história de cada ser humano, algo deu errado. E Jesus está tocando exatamente onde deu errado, parece que Ele está querendo fazer de novo. Eu acho isso aqui maravilhoso. Jesus olha para o céu, deve ter dito assim, E o homem olhou para o céu aqui, presta atenção em nome de Jesus. E ele falou a palavra, mas antes de falar, o texto diz que ele suspirou profundamente assim. Glória a Deus. Pensa na cena, esse homem surdo, sem poder falar, impedido, deu errado, e o Senhor suspirando profundamente, Ele olha para o céu, sabe por quê? Porque Ele está revelando de onde vem o seu poder, em nome de quem Ele age. Como é que Ele faz? O suspiro profundo aqui é a expressão do Espírito Santo de Deus, que é quem pode devolver a dignidade de uma vida que deu errada. Querido, Jesus sopra o Espírito e finalmente Ele fala, Efatá, que significa abra-se. E o texto diz que imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua do homem se desembaraçou e ele começou a falar corretamente como ele nunca tinha falado. Querido, eu não sei se você percebe aqui, mas o Senhor está recriando uma vida que deu errado. Ele está num projeto, porque se deu... Aliás, eu quero te desafiar. Se alguma coisa deu errado aí na tua vida, eu não sei o que é. Mas pode ser que alguma coisa não deu certo, ok?
Se alguma coisa aí não deu certo, deu errado, eu quero que você aprume os seus ouvidos nessa manhã, porque tem alguém aqui querendo recriar todas as coisas. Querido, em nome de Jesus, qual foi a ordem da criação lá atrás? Que o Senhor Jesus formou do barro um boneco, sim ou não? Com as suas mãos, primeiro com os seus dedos, ele moldou direitinho um boneco, depois ele fez o quê? Ele soprou o Espírito para que houvesse vida e houve vida, sim ou não? Olha a ordem da criação, com os dedos depois. Presta atenção aqui, se não é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Senhor aqui, Ele toma pela mão, Ele toca nos ouvidos, Ele toca na língua do homem, como se Ele estivesse fazendo o quê? Consertando aquelas coisas que não estavam boas. E depois Ele olha para o céu e Ele suspira. Ele dá o fôlego de vida de novo, Ele refaz o suspiro divino, o Espírito Santo, seu qual não tem nada, e depois Ele dá uma palavra que é de onde brota a vida. Percebe que isso é maravilhoso demais, sim ou não? Essa cena é... Então, veja, diante de um mundo que parece que não está lá muito bem, nós temos meditado nisso, de quarta-feira, dia após dia, veio o Senhor nessa manhã nos desafiar a ser um povo diferente. Povo diferente. Você entende isso? Diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero ser a diferença nesse mundo. Esse é o desafio. Nós temos que testemunhar para esse mundo que é possível viver diferente, que é possível viver apesar de tudo. Esse é o nosso testemunho aqui, você precisa tomar posse disso. Não é porque nós somos melhores nem piores do que ninguém, mas sim, simplesmente porque nós somos diferentes. E nós temos que ser. Por quê? Porque os nossos ouvidos são diferentes. Os nossos ouvidos são reverentes com a palavra que a gente ouve, e por isso a nossa boca se abre e testemunha o nome do nosso Deus, porque foi para isso que Ele nos alcançou e nos curou. Entende isso? Como é que Ele fez isso, pastor? Apesar de todas as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros, Ele nos alcançou, Ele nos respeitou e Ele quis nos curar. E por isso Ele tratou cada um de nós no particular, intimamente. Ele nos deu exatamente o que nós precisávamos para ser diferentes. Eu quando penso na minha história de vida, eu estou falando comigo aqui agora, eu lembro que tinha dimensões da minha vida que a gente não abre para ninguém. Sabe aquilo que você não conta para ninguém? Aliás, dá até vergonha, sabe? Pois é lá que Deus coloca o dedo. É lá que Ele mexe. Esse é o chamado. Ele tocou com suas mãos poderosas naquelas dimensões difíceis, eram tão complicadas que a gente tinha até vergonha de dizer para os outros, mas Ele sabia e Ele nos ajudou ali, sim ou não? Ele mexeu exatamente ali. Ah, mas não mudou porque você não deixou, mas que Ele mexeu, Ele mexeu. Ele tocou na nossa intimidade, depois Ele nos deu o Espírito Santo, que é que traz vida, é vivificante, é renovador, é inspirador, e também nos deu uma palavra. Ele disse o quê? Abra-se. Abre aí, meu irmão, abre aí, minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão. Jesus quer abrir, Ele quer abrir bocas, Ele quer abrir ouvidos, Ele quer abrir olhos, mentes arejadas, Jesus quer abrir portas, Jesus quer abrir corações, caminhos. A Bíblia diz que Ele quer abrir os céus, que Ele quer abrir sepulturas. Aliás, o próprio Jesus diz que Ele é a porta. Ele é a porta, mas Ele não é qualquer porta. Ele é a porta que Ele abre e que ninguém vai fechar. Glória a Deus por isso. A Bíblia Sagrada diz que Ele está à porta e bate. Você entende isso? Mas quem tem que abrir somos nós. E o convite nessa manhã é: abra-se. Querido, em nome de Jesus, diante dEle, nós temos que aceitar isso. Nossas vidas não podem nunca ser fechadas demais. Às vezes a gente está fechado dentro da nossa religião, sabe? E a gente não consegue sair dela. A gente não pode ser fechado em nós mesmos, nas nossas convicções, nos nossos preconceitos. Nós temos que abrir a nossa vida para a necessidade dos outros, para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Abra-se. Abra-se, porque eu quero fazer coisas, eu quero te ajudar. Quantas coisas a gente abrimos desde que a gente acorda, né? A primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos, né? De manhã. A gente abre a janela, a gente abre a porta, a gente abre a geladeira, a gente abre a internet, a gente abre o livro, a gente abre, né? Mas a gente tem que se perguntar: para quais coisas eu estou me abrindo? Eu estou me abrindo para relacionamentos, para pessoas, para as novas ideias. Eu estou me abrindo para uma nova intenção e interesse em compreensão de Deus. Eu estou me abrindo para isso? Eu tenho que me perguntar. Eu também tenho que me perguntar, meu irmão,
para o que eu estou fechado. Nós estamos fechados para quê? Para o quê? Diante do que os nossos ouvidos estão surdos, diante do que as nossas bocas estão mudas. Nós temos que nos perguntar, porque nós temos que ser esse povo diferenciado. O homem era surdo, era gago, ele tinha ouvidos fechados e dificuldade de se fazer entender, ele não era compreendido. E aqui eu quero que você entenda, ouvidos fechados são símbolo desse mundo que passa dias e dias ouvindo muito som, é muito barulho, a gente ouve coisas demais, mas tem ouvidos fechados para o Evangelho, por exemplo. São pessoas que têm ouvidos fechados para o clamor do necessitado, por exemplo. E eu queria dizer para você, é para isso, é disso que nós nos diferenciamos. Nós não somos assim. Nós somos povo de Deus. Os nossos ouvidos são outros. A gente não fica ouvindo qualquer bobeira por aí não, e achando que, é verdade. A língua, como um empecilho aqui, é símbolo do mundo que faz curso de oratória porque tem que aprender a falar melhor. Mas na internet fala igual, maritaca, fala pelos cotovelos, mas parece que tem uma tramela na língua quando tem que denunciar uma injustiça. Parece que tem a língua amarrada para pedir perdão, por exemplo, para dizer obrigado, para pedir ajuda. Não tem língua para pedir ajuda. Para falar, fala, um mundo que fala com toda eloquência, por exemplo, para bater boca, para discutir, para debater, para julgar a vida alheia, fala o tempo todo. Meu irmão, é disso aqui que nós somos diferentes, você entende isso? É disso que nós temos que nos diferenciar, porque nós somos povo de Deus. Então nós recebemos aqui o Senhor hoje, nos lembrando que nós não somos melhores nem piores, nós somos simplesmente diferentes, você entende isso? Diferentes é o que nós somos. Por quê? Porque os nossos ouvidos e bocas estão a serviço dEle e do seu reino. Nós já abrimos a nossa boca para dizer aqui que é dEle, é por Ele, é para Ele, sempre será para Ele, porque Ele é a razão de todas as coisas. Então, entenda isso, nós somos diferentes porque nós não usamos a nossa boca para a nossa própria exaltação. Aqui tem um problema nesse momento do Evangelho. Nós não abrimos a nossa boca para nos exaltar, para exaltar a nossa religião. Nós abrimos a nossa boca para quê? Jesus pediu para as pessoas não falarem sobre aquilo com ninguém, por quê? Porque diferente desse mundo deslumbrado atrás de glória e glamour, ele não queria promoção para si mesmo. Jesus, enquanto esteve aqui, renunciou à sua glória, e como um ser humano, ele quis ser esse ser humano que serve para Deus. Enquanto ser humano, ele não quisia fazer propaganda para atrair as pessoas somente para si, ele sabia que ele ia voltar para o Pai, ele não queria fama, ele só queria trabalhar, refazer a vida, revelar esse ser humano que serve, curar, salvar. Ele queria que as pessoas voltassem a estar bem com Deus de novo, reconciliados com Deus de novo, era tudo que ele queria, em nome de Jesus. Jesus aqui, por exemplo, ele não queria atrair atenção para ele como um ser humano que podia curar de forma maravilhosa. Por quê? Porque senão as pessoas iam atrás de um curandeiro. Presta atenção aqui, Jesus não é curandeiro não, ele é o Filho de Deus, altíssimo, maravilhoso, que veio para nos salvar. Às vezes as pessoas vão para a igreja atrás de uma mandinga, de uma macumba, pelo amor de Deus. Jesus não é isso não, meu irmão. Por isso todo o foco do que Jesus fazia, ele dizia o quê? Todo o foco dele era o Pai que estava no céu. Era sobre o reino de Deus e sobre como deve ser um ser humano governado pela vontade de Deus. Todo o foco de Jesus, tudo que ele fez era sobre isso. E esse também tem que ser o nosso. Como ele, nós também temos que ser, entende isso? Por quê? Porque tudo que nós ouvimos e falamos não é para atrair atenção para nós mesmos. Quantas pessoas estão aí se achando os caras, porque é evangélico, porque não sei o quê, porque está no poder, e tudo, e fazendo, porque está se exaltando, e está querendo ser famoso na internet. Não, meu irmão, presta atenção, se tem uma coisa que tem que sair da tua boca, para todo mundo que quiser ouvir de você assim, fala, meu irmão, olha para o céu. Não olha para mim não, olha para o céu, porque lá tem solução. E se você quiser olhar para mim, pode olhar também, mas você vai ver alguém que o tempo todo olha para Jesus. Quer aprender comigo? Aprende, porque o tempo todo eu estou aqui, ligadinho com ele. E é isso que o mundo tem que ver em nós, porque nós somos diferentes de todo esse glamour que está aí, em nome de Jesus, amém? Nós somos, Lutero disse o quê? O cristão fala e ouve de forma diferente, porque a sua língua exalta a graça de Deus, e ele prega o Senhor Jesus Cristo, declarando que salvação só tem em Jesus. Esse é o cristão. O mundo não. O mundo não faz nada disso. Por quê? O mundo só abre a boca para falar de ganância, de avareza, só prega e engrandece o quê? A si mesmo. Nós não. Mas nós somos evangélicos. Nós não.
Da tua boca nunca deve saber porque eu fiz, porque eu posso, porque eu sei, porque eu entendo, porque eu sei mais que você, porque eu sou o cara, porque eu tenho experiência. Não, nós não. Nós olhamos o tempo todo e falamos, se não for Deus em minha vida, o que será de nós? Sempre é Ele, é dele, é por Ele e é para Ele, em nome de Jesus, amém? É isso que sai da nossa boca. E o texto termina aqui dizendo, eu já encerro, que as pessoas estavam absolutamente maravilhadas, dizendo, tudo que Ele tem feito, esplendidamente bem, né? Por que Ele tem feito esplendidamente bem? Porque quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:31, o texto diz, viu Deus que tudo que Ele fez, e eis que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Lembra disso? No sexto dia Deus criou o ser humano, tudo que Ele fazia era bom. Quando criou o ser humano, no final, tudo ficou pronto. Ele falou, mas ficou tudo muito bom. É esplendidamente bom, é assim que é o nosso Deus. Assim é o Senhor, assim que Ele é. E de tão esplêndido, eu quero que você se sinta abraçado, abraçada, porque Ele veio aqui nessa manhã, Ele veio nos chamar para ser um povo diferente, em nome de Jesus, amém? Esse é o momento do Evangelho, não porque nós somos merecedores de nada, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas nós também não somos piores, mas simplesmente porque dedicamos todo o nosso ouvir à palavra de Deus. Nós dedicamos os nossos ouvidos atentamente a isso é muito importante, isso precisa ser muito importante, os nossos ouvidos e a nossa boca prontos para serem usados para glória do nome do nosso Deus e só do nome do nosso Deus e nada mais. Amém? Você entende aqui o chamado do Senhor para a nossa vida? Esse chamado de ser a diferença no mundo? Eu sou diferente porque eu não sou da macumba, pastor. Não, meu irmão. Deus ama aquele cara lá da macumba tanto quanto Ele ama você. A nossa diferença é outra. Presta atenção. Você tem ouvidos aí? Tem? Ouvidos prontos para ouvir? Pois é, se não tem, nós clamamos ao Senhor e Ele vai abrir. Ele vai abrir porque é tudo que Ele quer. Ser entendido por você, para que você possa crer com o teu coração, ser salvo e abrir essa boca para dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus pode salvar, olha aqui para mim que você vai ver que Ele pode, olhe para o céu e agradeça, e busque nele, porque nele há solução para a nossa vida, é tudo que Ele espera de nós, amém? Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, que Deus seja na tua vida, Deus seja os teus ouvidos e a tua boca nesse mundo, e eu dou glória a Deus por isso.